Arthur vai tomar uma decisão que ninguém esperava, e um segredo revelado diante de Adriana e Otoniel vai mudar completamente o rumo dessa história. Mas antes de tudo acontecer, já comenta aqui. Você acha que Adriana deveria aceitar esse casamento ou isso é uma grande loucura? Tudo começa quando Adriana surpreende Arthur ao recusar o pedido de casamento. Só que a notícia da proposta chega rapidamente aos ouvidos de Otoniel, que fica completamente indignado. Sem pensar duas vezes, ele vai até a mansão do ricaço decidido a tirar satisfação. Assim que entra na casa, Otoniel perde a paciência e confronta Arthur sem medo algum. Revoltado, ele pergunta como um homem poderoso teve coragem de fazer uma proposta dessas para sua neta. Para ele, aquilo era uma falta de respeito absurda com toda a família. Arthur tenta manter a calma e pede uma chance para explicar tudo, mas Otoniel continua exaltado. Ele afirma que pessoas ricas acreditam que podem comprar qualquer coisa, até mesmo a dignidade das pessoas humildes. Adriana, vendo a situação sair do controle, intervém imediatamente. Ela pede para o avô respirar fundo e deixar Arthur falar. Depois de muito insistir, Otoniel finalmente aceita ouvir. É então que Arthur revela algo inesperado. Ele garante que nunca quis humilhar Adriana nem sua família. Pelo contrário. Segundo ele, Adriana é uma das únicas pessoas em quem realmente confia. A fisioterapeuta fica confusa e pergunta qual seria o verdadeiro motivo daquela proposta tão repentina. Nesse momento, Arthur faz uma revelação chocante. Ele não quer deixar sua fortuna para os próprios irmãos. O empresário desabafa dizendo que foi traído pela família, usado durante anos e apunhalado pelas pessoas que mais ajudou na vida. Ele afirma que seus irmãos nunca valorizaram seu esforço e só enxergavam nele uma fonte de dinheiro. Adriana até entende o sofrimento de Arthur, mas continua sem compreender por que um casamento seria necessário. É aí que ele revela um segundo motivo, algo tão forte que deixa Adriana e Otoniel completamente sem palavras. Depois de ouvir toda a verdade, Otoniel muda totalmente de postura. O homem percebe que Arthur não estava brincando e, emocionado, admite que agora entende perfeitamente a decisão dele. Adriana também se comove e diz que se depender dela, esse acordo entre amigos pode acontecer o quanto antes. Só que a tranquilidade dura poucos segundos. Pilar surge de repente na casa do irmão e transforma o ambiente em um verdadeiro campo de guerra. Assim que vê Adriana e Otoniel, ela faz comentários cruéis e debochados, chamando os dois de interesseiros e desclassificados. Mas Adriana não abaixa a cabeça. Sem medo, ela enfrenta Pilar e exige respeito com seu avô. A jovem ainda dispara que Otoniel é um homem digno e trabalhador, diferente da irmã de Arthur, que vive às custas dos outros. A resposta deixa Pilar furiosa. Arthur então explode contra a própria irmã e manda ela calar a boca imediatamente. O ricaço afirma que Pilar tem o dom de destruir qualquer ambiente por onde passa e exige que ela saia da casa naquele instante. Só que Adriana decide provocar ainda mais. Com um sorriso no rosto, ela diz que talvez já esteja na hora de avisar toda a família sobre o casamento e começar a enviar os convites. Pilar fica em choque na mesma hora. Desesperada, ela pergunta se aquilo significa exatamente o que está pensando. E Arthur, debochado, confirma tudo. Ele anuncia que vai se casar com Adriana o mais rápido possível. A notícia cai como uma bomba. Pilar perde completamente o controle e acusa Adriana de estar manipulando Arthur apenas para colocar as mãos na herança. Ela chama a jovem de interesseira e diz que tudo aquilo não passa de um golpe. Otoniel fica revoltado com as acusações e defende a neta com unhas e dentes. Ele afirma que Adriana foi criada com princípios e jamais precisaria agir daquela maneira. Mas Pilar não recua. Tomada pelo ódio, ela continua humilhando toda a família diante de Arthur. Só que dessa vez o empresário perde de vez a paciência e expulsa a irmã da mansão. Humilhada e consumida pela raiva, Pilar vai embora transtornada. Porém, horas depois, sozinha em sua casa, ela faz uma ligação misteriosa. Em um tom sombrio, Pilar deixa escapar algo assustador. Ela afirma que mal pode esperar pelo dia do casamento, porque aquele será o pior dia da vida de Adriana. E o mais assustador de tudo, ela diz que esse também será o melhor dia da vida dela. Agora me diz, você acha que Pilar já estava planejando alguma tragédia? Porque o que acontece depois vai mudar tudo. Os dias passam e finalmente chega o tão esperado casamento entre Arthur e Adriana. A cerimônia acontece de forma simples e intimista dentro da mansão do empresário, cercada apenas por familiares e alguns convidados próximos. Pela primeira vez em muito tempo,
Arthur parece verdadeiramente feliz. Durante o brinde, ele agradece Adriana por ter aceitado ajudá-lo naquele momento tão delicado da vida. O empresário deixa claro que prefere dividir tudo com alguém leal do que entregar sua fortuna para familiares gananciosos. Mas enquanto todos comemoram, uma pessoa misteriosa observa tudo escondida. Usando um disfarce e uma máscara escura, a figura acompanha cada passo dos convidados, esperando o momento perfeito para agir. Sem entender o motivo, Adriana começa a sentir um aperto terrível no peito. Um pressentimento assustador toma conta dela. Mesmo tentando disfarçar, a sensação de que algo horrível está prestes a acontecer não sai de sua cabeça. E como se já soubesse de alguma coisa, Pilar se aproxima do casal com um sorriso falso no rosto. Em um tom frio e irônico, ela deseja felicidades aos recém-casados. Mas antes de sair, encara Adriana nos olhos e solta uma frase perturbadora. Boa sorte, você vai precisar. As palavras deixam Adriana ainda mais aflita. Pouco depois, Arthur diz que está cansado e decide subir para o quarto para descansar alguns minutos. Enquanto isso, Adriana permanece na comemoração tentando afastar os pensamentos ruins. É então que Pilar aparece novamente. Dessa vez, ela se aproxima discretamente de Adriana e avisa que Arthur está chamando por ela no quarto com urgência. Sem desconfiar de nada, Adriana sobe imediatamente. Só que naquele mesmo instante, Arthur percebe uma presença estranha atrás dele na varanda do quarto. Pensando que era Adriana, ele se vira tranquilamente, mas toma um susto ao encontrar uma figura mascarada parada diante dele. Assustado, Arthur pergunta quem é aquela pessoa e como conseguiu entrar na mansão. Mas o invasor responde em tom ameaçador que a hora dele finalmente chegou. Enquanto isso, Adriana tenta abrir a porta do quarto, mas percebe que ela está trancada. Lá embaixo, Pilar aproveita a distração dos convidados e começa a debochar da situação, dizendo que os noivos já estariam aproveitando a lua de mel. Sem imaginar o perigo que estava acontecendo naquele exato momento, todos continuam brindando felizes. Dentro do quarto, o invasor começa a atacar Arthur verbalmente. A pessoa acusa o empresário de abandonar a própria família e de se casar com Adriana apenas para impedir que os irmãos recebam a herança. Arthur imediatamente percebe que aquilo tem ligação com Pilar. Furioso, ele acusa a irmã de estar por trás daquela armação. Mas então acontece algo ainda mais assustador. O homem mascarado retira lentamente a máscara. Ao ver o rosto do invasor, Arthur entra em choque absoluto. Ele reconhece aquela pessoa na mesma hora. Só que antes que pudesse reagir, algo terrível acontece. Depois de muito esforço, Adriana finalmente consegue abrir a porta do quarto. Desesperada, ela entra correndo, mas encontra o local completamente vazio e silencioso. Tomada pelo pânico, ela vai até a varanda. E então vê a cena mais devastadora de sua vida. O corpo de Arthur está caído no chão do pátio, imóvel. Adriana grita desesperadamente e corre até ele, mas já era tarde demais. Arthur Brandão estava morto. E como se a tragédia não bastasse, Pilar inicia imediatamente seu teatro cruel. Na frente de todos, ela acusa Adriana pelo crime. A vilã afirma que a fisioterapeuta foi a última pessoa vista sozinha com Arthur e diz ter certeza de que ela matou o empresário por interesse na fortuna. Completamente em choque, Adriana mal consegue se defender. A polícia chega rapidamente ao local e, influenciada pelas acusações de Pilar, prende Adriana ali mesmo, diante de todos os convidados. Só que uma pessoa não acredita naquela história. Pedro, o jovem advogado que sempre admirou Adriana em silêncio, percebe que existe algo muito errado naquela tragédia. Inconformado, ele decide investigar tudo sozinho. E é aí que a história dá uma reviravolta gigantesca. Vasculhando os arquivos secretos da mansão, Pedro descobre que Arthur havia instalado microcâmeras escondidas por toda a residência para se proteger da própria família. Usando seus conhecimentos, o advogado consegue acessar as gravações. E o que ele encontra muda completamente o caso. As imagens mostram claramente a figura mascarada entrando no quarto e confrontando Arthur na varanda exatamente no momento da queda. Enquanto isso, Adriana aparece do lado de fora tentando desesperadamente abrir a porta. Mas a maior bomba ainda estava por vir. Em outra gravação feita no jardim da mansão, Pedro encontra Pilar conversando escondida com Ulisses e com o misterioso invasor. Só que, acreditando estar seguro, o homem mascarado tira o disfarce por alguns segundos. Pedro paralisa ao reconhecer o rosto. O invasor era um dos irmãos de Arthur, um homem que todos acreditavam estar morto há anos. Naquele instante, Pedro entende toda a verdade. A suposta morte tinha sido forjada para aplicar um golpe milionário e recuperar a herança da família.
Sem perder tempo, o advogado reúne todas as gravações e entrega as provas diretamente para a polícia. Finalmente, a Adriana é inocentada e libertada da prisão. E diante das imagens chocantes, a verdade vem à tona. Os verdadeiros responsáveis pela morte de Arthur eram justamente os próprios familiares dele, que planejaram toda a tragédia por pura ganância. E agora eu quero saber de você. Pilar merece pagar por tudo o que fez? Deixa nos comentários e não esqueça de deixar seu gostei no canal e se inscrever para continuar recebendo mais vídeos da novela.